Reveja todo o conteúdo de forma diferente. Confirme o que já sabe. Elimine dúvidas. Aprenda o que não conseguiu. E memorize definitivamente as regras e justificativas sobre o emprego da próclise, da mesóclise e da ênclise. E assim, por essa disposição, teremos a próclise à esquerda, a mesóclise no meio e a ênclise à direita. Nesta primeira exposição, uma pequena introdução e as regras sobre o emprego da mesóclise. Então, o pronome pessoal átono antes do verbo. Veja o exemplo. Eu lhe mostrarei. Agora, o pronome pessoal átono entremeando o verbo. Mostrar-lhe-ei. E por último, o pronome pessoal átono depois do verbo. Mostrei-lhe. Dessa forma, veja. Por conter somente uma regra, decidimos iniciar o processo de exemplificação e análise pela mesóclise. Portanto, falar-lhe-ei sobre o que disse Oscar Niemeyer. A função da forma é a beleza. Assim, no exemplo, a mesóclise inicia o período. Estando o verbo no futuro do presente, falarei do modo indicativo. Assim, falar-lhe-ei. Se fosse por outro ângulo, mostrar-lhe-ia outros belos monumentos que há por trás deste. Agora, neste outro exemplo, a mesóclise ocorre após a vírgula. Estando o verbo no futuro do pretérito, mostraria também do modo indicativo. Assim, falar-lhe-ei no início, mostrar-lhe-ia após a vírgula. Assim posto, a regra diz que, ao iniciar o período ou após a vírgula, se o verbo estiver em um dos dois tempos futuros do modo indicativo, deveremos usar a mesóclise. Com justificativas, a mesóclise deixará de existir, transformando-se em próclise, como veremos na terceira exposição. Findamos aqui, então, esta breve exposição sobre a mesóclise. Vejamos, então, a ênclise. Quatro regras para o seu emprego. Início. Como pode ver, os dois rapazes aí, vamos usá-los para que a gente possa construir algumas frases que contenham as regras sobre o início, o emprego da ênclise no início de um período. Quando o verbo inicia o período, veja. O rapaz de tênis, que está à direita, fala ao celular. Arrisco-me a subir de novo a escadaria. Ou, após a vírgula, veja que ele continua a dizer. Depois da 10ª subida, digo-lhe que não foi fácil.
Agora o verbo no imperativo afirmativo. Então, ele contém as mesmas regras de início, mudando apenas o modo de conjugação. Veja. Enquanto digita, o outro rapaz diz: "Dê-me o seu celular." O de tênis responde: "Ora, amigo, passe-me a grana e tudo bem." O verbo no modo gerúndio, veja. O rapaz digita a seguinte mensagem: "O ônibus partiu, deixando-nos aqui." Note que o verbo vem depois da vírgula, podendo vir no início, veja. Deixando-nos aqui, o ônibus partiu. Modo infinitivo. Com o verbo no infinitivo, veja. O outro fala ao celular com sua namorada. Convém contar-lhe, querida, algo sobre o seu amigo. Desculpe. Convém contar-lhe algo sobre o seu novo amigo. A preposição a antes do verbo, sendo os pronomes a ou as, o ou os. Estou disposto a ajudá-los. Numa visão conjunta das 4 regras, temos: no início do período, ou após uma vírgula, no modo imperativo afirmativo, no modo gerúndio e no modo infinitivo. Teste de lembrança. Pelos símbolos, recorde as 4 regras da ênclise. Então, início, imperativo afirmativo, gerúndio, infinitivo. Desse modo, você verá que na próxima exposição, afora o imperativo afirmativo, as 3 regras restantes podem se transformar em próclise. Dessa forma, vejamos aqui sobre a próclise, que é o contrário da ênclise. Sendo assim, o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Não há regras para a próclise. Os exemplos que mostraremos conterão as justificativas para o seu uso. Na verdade, é isto. O que resulta em próclise deixou de ser mesóclise ou ênclise. Primeiramente, vamos buscar a memorização das palavras, expressões e sinais que representarão as 8 justificativas para o uso da próclise. Assim, observe aqui, ao lado da escadaria, Marina, um nome próprio. Então, em nomes. Ela, um pronome. Então, ele, ela, nós, vós. Quando? Temos aqui as conjunções. Aqui à esquerda, sempre é um tipo de advérbio de tempo. Então, os advérbios. O modo imperativo negativo.
preposição em mais gerúndio. Frases interrogativas. E por último, frases exclamativas ou optativas. Portanto, por esses casos aqui, nós temos as 8 justificativas para o emprego da próclise. Num teste de lembrança, veja, pelos símbolos, tente recordar as palavras, as expressões e os sinais de pontuação que justificam a próclise. Assim, nomes, pronomes, conjunções, advérbios, imperativo negativo, preposição em mais o verbo no gerúndio, frases interrogativas e frases optativas ou exclamativas. Você pode também tentar fechar os olhos e responder sozinho, lembrando-se dos pontos. Observe que nós aqui fechamos também os olhos. Vamos tentar nos lembrar. Então, ao lado da escada, nomes, depois do gramado. Pronomes, um pouco acima. Conjunções, à esquerda. Advérbios, um pouco acima. Imperativo negativo, na lateral da pirâmide. A preposição em mais o verbo no gerúndio, um pouco à esquerda deste. Frases interrogativas. E por último, no canto superior esquerdo, acima do edifício, temos frases exclamativas ou optativas. Agora vejamos uma análise das 8 justificativas para o emprego da próclise. Então, quanto aos nomes, alterando as regras de início e de infinitivo da ênclise e a de futuro da mesóclise. Observe. Marina se orgulha de ser uma boa menina. Ao se ver no espelho, o cachorro se assustou. A moça me falará sobre o assunto. E assim, então, observe que o nome, né, ele puxa o pronome para antes do verbo. Vejamos com os pronomes. Pessoais retos e de tratamento, indefinidos, demonstrativos e relativos. Assim, ela se deitou no gramado. Vocês me falaram sobre a pirâmide de vidro. Alguém o indicou para o cargo. Aquilo lhe trouxe boas lembranças. Foi ele quem a pediu em casamento. Então, observe os vários exemplos, né, com pronomes tanto de tratamento quanto indefinidos, relativos. Né? Agora, com as conjunções. Afora algumas coordenativas e as integrantes, não havendo vírgula após a conjunção, teremos a próclise. Quando lhe contaram a notícia, ele não acreditou em quem a transmitiu. Aqui, sem que me digam as dúvidas, não conseguirei dar as respostas. Agora, os advérbios. Quando não houver pausa no falar, ou vírgula após os advérbios.
Sempre me falaram do assunto. Ontem lhe pediram ajuda, hoje lhe pagam o grande favor. Imperativo negativo. Por conter o advérbio não, o imperativo negativo vai sempre exigir a próclise. Então, a moça diz ao pretendente: não me tenha no seu coração, pois amo outra pessoa. Outro exemplo. Não me obrigue a falar sobre isso. Agora, a preposição em mais gerúndio. Na década de 1970, no Brasil, o lema do Ministério da Agricultura era: em se plantando, tudo dá. Outro exemplo. Em se tratando de pessoa feliz, no amor, o João, que namora a Patrícia, é um exemplo perfeito. Em frases interrogativas diretas, já justificadas pela presença de advérbios ou de pronomes interrogativos. Assim, quem lhe disse isso? Ou quando me tirarão as dúvidas ou a dúvida? Em frases exclamativas ou optativas, veja: quanto me enganei com o negócio. Que Deus o proteja. Visão conjunta dos casos de próclise. Assim, nomes, pronomes, conjunções, advérbios, imperativo negativo, conjunção em mais gerúndio, frases interrogativas e frases optativas ou exclamativas. Dessa forma, uma visão conjunta das regras e justificativas. Na mesóclise, falar-lhe-ei, mostrar-lhe-ia. E da ênclise, de início, imperativo afirmativo, gerúndio e verbo no modo infinitivo. Da próclise, nomes, pronomes, conjunções, advérbios, imperativo negativo, em mais gerúndio, interrogações, exclamações. E aqui então, neste quadro negro diferente, temos o palco para a distribuição das regras e justificativas deste assunto que está na sintaxe da língua portuguesa, que trata sobre, digamos assim, a sintaxe de colocação pronominal. Então, como você deve ter observado, né, mudamos as cores para cada um tem uma cor definida, a próclise em amarelo, a ênclise em vermelho e a mesóclise em laranja, e também a disposição. Então, o grande segredo é fazer com que, ao estudar um assunto, você organize de forma bem criteriosa os exemplos que devem ser feitos, né? Então, a partir disso, você terá uma visão conjunta e a lembrança facilitará mais. Você pode tirar dúvidas sobre aquilo que tentou aprender, né? E também entender ou se lembrar de alguma coisa que o professor disse ou que você leu na gramática.
Então, depois dessa exposição, experimente. Depois, amanhã ou em outro dia, revê-la novamente. E depois, sim, você poderá consultar a gramática ou, assistindo a aula com o professor, acrescentar algo mais aqui. Teste de lembrança. Pelos símbolos, recorde os 2 exemplos da mesóclise, as 4 regras da ênclise e as 8 justificativas para a próclise. Então, falar-lhe-ei, mostrar-lhe-ia. Observe que a gente vai dizendo um pouco depois de você. Então, aqui na ênclise, a primeira de início, o imperativo afirmativo, gerúndio e infinitivo. Na próclise, o que a justifica? Em primeiro ponto aqui, nomes, pronomes, conjunções, advérbios, imperativo negativo, em mais gerúndio, interrogações, exclamações. Nós somos o professor Expedito. Nosso lema é sempre este: aprender hoje, lembrar sempre. Como nosso assinante, você tem acesso a outras lives, videoaulas e arquivos do PowerPoint sobre temas diversos, sempre baseado neste critério que utilizamos aqui, que é o da memória espacial. Você se utiliza de um lugar onde você poderá distribuir e endereçar criteriosamente as informações para entender e conseguir se lembrar melhor. Caso contrário, clique no link da descrição deste produto e você também poderá ser um dos nossos afiliados que vai receber outros conteúdos e poderá então tirar suas dúvidas, dar sugestões sobre o nosso trabalho.